Fala galera! Professora Tati, toda a teoria. Vamos para o módulo 2, onde nós vamos falar um pouquinho desse tópico, desse termo, gente, que despenca no Enem, análise combinatória, ok? Vamos falar de fatorial, princípio fundamental da contagem, arranjo simples, permutação simples, combinação e permutação com repetição, ok? Que são os principais tópicos que o Enem vai cobrar de vocês, ok? Daqui a pouquinho, então, vejo vocês. Roda a vinheta! Fala, galera! Vamos lá, então? Nossa primeira aula do módulo 2, vamos começar com o fatorial. Gente, o que é um fatorial? Bom, você já deve ter visto aquele número com um ponto de exclamação e deve ter pensado, né? Será que é um número feliz? Um número exclamando? Só que não, né, gente? O fatorial na matemática tem a função de colocar pra gente aqui algo que resume, que reduz o que nós vamos chamar de princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Ao invés da gente ficar multiplicando um valor várias vezes, tentando fazer combinações, agrupamentos de valores na raça, o fatorial vem para nos ajudar a agrupar isso de uma maneira mais rápida. Por exemplo, eu tenho 3 letras, A, B, C, e quero trocar essas letras de lugar. Aí eu posso ter A, B, C, eu posso ter B, A, C, eu posso ter CAB, mas se eu trocar o A, o B de lugar, eu já tenho uma outra estratégia, já tenho um outro grupo, ó, CBA. Eu também posso trocar o AC e o B de lugar, eu também vou ter um outro grupo, só que, gente, eu só tenho 3 letras. Aqui, fazer isso na raça está sendo até rápido, mas se eu colocar 4 letras, eu já vou para 24 maneiras de ficar brincando de trocar. E você não tem esse tempo na prova. Você não tem esse tempo no Enem. O seu tempo é muito curto, né? São 45 questões de matemática. A gente tem que ser, ó, práticos, ok? Aí entra o fatorial para nos ajudar. Ao invés de ficar brincando de trocar as letras, que nós vamos encontrar 6 grupos, a gente pode fazer um simples 3 vezes 2 vezes 1 e chegar no total 6. De uma maneira mais rápida, mais prática, nós conseguimos formar as trocas, as permutas, usando apenas a quantidade. 3 letras, 3 fatorial. Então, isso é um fatorial, Tati? Multiplicar os valores até chegar no número 1? Sim, gente, esse é o fatorial, tá? Então, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3, 2 e 1, que vocês vão encontrar 120. 6 fatorial. Você pode fazer, gente, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou simplesmente 6 vezes 5 fatorial e aproveitar os 120 que você já calculou. E vai chegar em 720. 2 fatorial. 2 vezes 1, 2. E assim, gente, até chegar num valor n fatorial, que pode ser qualquer número natural. Aí vem a parte boa, você não gosta de número decimal, você não gosta de número negativo, fatorial somente para números pertencentes aos naturais. Você não vai falar que você tem menos 3 trocas, menos 3 permutações? Não, sempre números naturais, inteiros e positivos, parte boa, né? Bom, então quem é o n fatorial? O n fatorial vai ser o próprio n vezes próximo número inteiro, né, natural, menor do que o n, n menos 1. Próximo menor que n menos 1, n menos 2, até chegar no número 1 e finalizar aqui toda a multiplicação. Detalhe, gente, 0 fatorial não é 0, 0 fatorial é 1.
Assim como quando nós temos uma exponencial, que vocês vão ver logo logo, 2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, porque trabalhamos com quantidade, mesmo sendo zero eu tenho uma quantidade, eu tenho um valor. Fatorial também. 0 fatorial é 1 porque eu estou trabalhando pelo menos com um número, uma quantidade. E 1 fatorial também, gente, 1 fatorial também é 1, tá? Então, não esquecer do 0 fatorial valendo 1 e do 1 fatorial também vale 1. Por que eu tenho que saber do fatorial? Porque tudo que a gente for ver daqui em diante, tanto no arranjo, permutação, combinação e a permutação com repetição, esse fatorial vai aparecer nos cálculos, esse fatorial vai aparecer nas formulinhas que veremos agora em seguida. Ok, gente? Espero que sim. Vão seguindo aí no nosso resuminho. Bom, agora que vocês já sabem o que é o fatorial, eu posso falar do PFC. O que é PFC, gente? Princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Olha o nome, princípio multiplicativo, então vai nos levar à ideia de multiplicação. Então, quando que eu posso usar o princípio multiplicativo? Posso usar o princípio multiplicativo quando eu tenho termos independentes, que vai nos levar à ideia também desse agrupamento, né? Dessa ideia também de trocas, igual a gente fez aqui com o fatorial. Vou colocar aqui para vocês um exemplo bem clássico que sempre aparece nas provinhas. Nós podemos ter aí, gente, 3 caminhos saindo da cidade A, indo para a cidade B. Vou simbolizar os caminhos com setinhas, ó. 1, 2 e 3, ok? E da cidade B para a cidade C, eu posso ter 4 caminhos diferentes. Então, eu vou colocar 4, 5, 6 e 7. Saindo da cidade A para a cidade B, eu tenho 3 caminhos diferentes. Da cidade B para a cidade C, eu tenho 4 caminhos diferentes. Todos distintos. Aí vem aquela pergunta clássica, né? Quantos caminhos possíveis nós teremos saindo da cidade A, chegando até a cidade C, passando pela B? Eu quero sair da A, chegar na cidade C, mas preciso passar pela B. Ah, vou fazer isso na raça. O que seria o na raça, gente? Ficar brincando de combinar caminhos um por um? Legal, a gente vai conseguir fazer, tá? Só que você vai perder um tempinho lá na hora da prova, tá? Por exemplo, se eu escolher o caminho 1, eu posso fazer o caminho 1 com 4, saindo da A, chegando na B pelo caminho 1, e da B para o caminho C com 5, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7, ó, posso fazer 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7. Se eu escolher o caminho 2, eu posso ter o caminho 2 com 4, caminho 2 com 5, caminho 2 com 6, caminho 2 com 7. Posso fazer isso também com 3? Posso. Caminho 3 com 4, 3 com 5, 3 com 6, 3 com 7. E no total nós temos 3 colunas com 4 caminhos cada uma. Não é mais fácil fazer 3 vezes 4, gente? Ah, eu acho que sim. Com certeza, na hora da prova, você não vai querer ficar brincando de combinar caminhos, não. Você quer ser prático, você quer ser rápido, você quer ganhar tempo. Então, nós temos 3 caminhos saindo de A até B, vezes 4 caminhos de B até C. Então, aqui é saindo da cidade A e chegando na cidade B, saindo da B e chegando na C. São 12 caminhos diferentes. 3 vezes 4, ó, princípio multiplicativo. Pego a quantidade de A até B, vezes a quantidade de B até C. Muito mais prático, não é, gente? Princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Outro clássico também que acredito que muitos de vocês já tenham visto aí em provas, né? E talvez
nem imaginavam que poderiam fazer pelo PFC, pelo princípio fundamental da contagem, né? Um outro exemplo, quantos números de 3 algarismos distintos na matemática diferentes, né? A palavra em si mesmo, a tradução, quantos números de 3 algarismos diferentes podemos formar com os números com os números 2, 4, 6 e 8. 4 números, ó, 2, 4, 6 e 8. Bom, você também pode brincar de combinar números, não tem problema nenhum. Por exemplo, 2, 4 e 6, 246. 2, 4 e 8, 248. Ó, são números de 3 algarismos diferentes. Não posso pegar 222, porque eu tenho algarismos repetidos. Só que, gente, dentro do 246, você tem 246, você tem 426, você tem 642, você tem 624, ou seja, as trocas entre os números também valem, gente. Ou seja, aqui tem ordem, tem uma ordenação. A posição de cada algarismo é importante. Então, como a gente pode fazer isso? Tracinhos, né? Eu falo que tracinhos no princípio multiplicativo, ou melhor, na análise combinatória, é coraçãozinho, é tracinho, ó. Você vai colocar, então, 3 tracinhos, 3 posições, porque são 3 algarismos, tá? E a gente vai começar a ver quantas possibilidades eu tenho para cada algarismo. Primeiro algarismo, você tem 4 números para escolher. Aqui pode entrar o 2, aqui pode entrar o 4, aqui pode entrar o 6 ou pode entrar o 8. Então, eu tenho 4 escolhas para o meu primeiro algarismo. O número que foi escolhido não vai sair mais, porque eu não posso ter números repetidos, são distintos. Então, para o próximo algarismo, para o meu segundo algarismo, eu tenho 3 escolhas. O número que eu escolhi não vai ser escolhido mais, então para o próximo algarismo nós temos 2 escolhas. E assim o nome já diz, princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Multiplicamos os 3, 4 vezes 3, 12 e 12 vezes 2, 24 números de 3 algarismos distintos ou diferentes, tá? Reparem que tem uma ordenação aqui. Tem posicionamento, tá? Percebeu que está falando de posicionamento, gente? Porque se eu inverter a ordem dos algarismos, eu tenho um outro número, princípio fundamental da contagem na cabeça, tá bom? Então, 24 maneiras diferentes, ok? Pegando o gancho do PFC, do princípio fundamental da contagem, a gente vai falar do arranjo. O arranjo, pessoal, nada mais é que também o princípio fundamental da contagem. Tanto que nós teremos vários exercícios que você pode fazer a opção pelo princípio multiplicativo e não resolver pelo arranjo. Ai, Tati, mas por que então eu tenho que saber a fórmula do arranjo? Porque algumas instituições tipo o Enem pode cobrar de vocês a estrutura da questão, até nas alternativas, montado pela fórmula e nem resolvido. Nós veremos daqui a pouquinho exemplos que vocês vão ver nos testes que ele nem resolveu, ele deixou na forma de fatorial apenas substituído na fórmula. Então é interessante que a gente também saiba, que a gente consiga colocar esses dados na formulinha do arranjo e depois da combinação que nós veremos logo logo, tá? Então o arranjo, ao nome, gente, arranjar, tá? Já fala arranjo, nós vamos trocar, permutar, tá? Arranjar. Uma diferença entre o arranjo e a combinação, que nós veremos logo logo, tá? Um vai se tratar de ordem, posicionamento, e o outro não. Porque vocês vão perceber, né? Já até um clássico, né? O pessoal fala, é arranjo ou é combinação, né? Nunca sei qual é qual. Então, um vai depender extremamente de ordem, posicionamento, e o outro não, tá? Então, quando a gente falar de arranjo, palavrinha-chave, gente,
Palavrinha-chave para o nosso arranjo, ordenação, posicionamento. Aqui a posição importa. Por exemplo, essa questão que eu acabei de colocar para vocês dos números, né? 4 números diferentes e eu queria formar de 3 algarismos distintos. Algarismos distintos, posicionamento, porque se eu pegasse o número 246 ou 642, já são números diferentes. Ou seja, gente, a posição de cada algarismo é extremamente importante. Então, se você quiser tirar essa diferença, saber se é arranjo ou combinação que nós veremos logo, logo, é só você pensar no posicionamento e você trocar. Se isso fizer diferença no seu exercício, quer dizer que a ordem é importante e é arranjo que nós vamos tratar, tá? No arranjo, a gente sempre coloca, né, como uma ideia, o número total de elementos diferente do que nós estamos arranjando, tá? Se o número total de elementos for diferente do que nós estamos arranjando, nós vamos usar a fórmula do arranjo. Então, nós teremos um N, que será o total de elementos, e nós teremos um P, que será o que será arranjado, os grupos arranjados, tá? Então, a nossa formulinha vai ficar assim, ó. Arranjo de N elementos de P em P será N fatorial dividido por N menos P fatorial. Como exemplo, 4 números, igual nós fizemos agora há pouco, tá? Eram 4 algarismos e nós formamos números de 3 algarismos distintos. Então, eu arranjo 4 de 3 em 3, é assim que a gente lê. É um arranjo de 4 elementos, arranjando de 3 em 3, grupinhos de 3 em 3. Esse 4, gente, é sempre o total. O total é sempre o N. O N é o maior valor, sempre, tá? O 3 vem no lugar do P. Então, nós teremos 4 fatorial dividido por 4 menos 3. Olha que legal. 4 menos 3? 1. Lembra do comecinho da aula? 1 fatorial é sempre 1. Então, vai nos restar apenas 4 fatorial em cima. E 4 fatorial, como vocês já sabem, é 4, 3, 2, 1. 24 números de 3 algarismos distintos. Comparando com o princípio multiplicativo que a gente fez agora há pouco, os 3 tracinhos, lembram? 4, 3, 2 e chegamos no mesmo resultado. Então, eu posso resolver pelo arranjo ou eu posso resolver pelo princípio multiplicativo, que o resultado será o mesmo. Mas atenção para o arranjo, porque o Enem pode cobrar de vocês a estrutura da fórmula, por isso que é importante a gente conhecer a fórmula do arranjo. Ok, pessoal? Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco de permutação simples, combinação e permutação com repetição. Espero vocês, hein?